É isso aí, pessoal. A gente está de novo aqui, mais um podcast do Virgílio Direito, para tentar fazer direito. Para quem não me conhece, eu sou o Virgílio, sou sociólogo, jornalista, bacharel em Direito, tenho pós em docência para o ensino superior, tenho pós em Direito Previdenciário e mais alguns cursos por aí. O mais importante hoje não é falar de mim, como sempre. Hoje a gente tem uma presença aqui que é assim, top do top, e o assunto tá ali no direito, mas está permeando também as pessoas, a vida, o cotidiano, né? Não tenho nem palavras para apresentar o nosso amigo, né? Danilo Schettini. Eu vou deixar ele passar um breve currículo e assim um apanhado da carreira dele até hoje, depois a gente vai bombardear o bichinho aqui. Boa, Virgílio. Cara, uma honra estar aqui com você. Prazer. E, cara, que baita currículo, hein? Porra, como é que estuda tanto assim? Eu tive que resumir. É um baita do estudioso, cara. Eu tenho aqui como referência que eu repeti 3 vezes a sexta série, cara. Acredita? Não, muito. Repeti 2. Fiz 3 vezes a sexta série. E aí é engraçado, né? Eu tenho um e-book em que eu conto um pouco dessa história para os advogados. E para mostrar, né, cara? Eu vim de uma vida comum, de um bairro simples, humilde, né? Não era visto assim como um menino que talvez teria sucesso. A criminalidade rodeava, né? O bairro onde eu estava. Então, foram momentos difíceis, mas muito grudado ali na família, nos valores da família. E a gente conseguiu crescer. Hoje eu sou advogado, né? Me considero, na verdade, hoje empresário, né? Do ramo jurídico. Então, eu tenho 7 escritórios de advocacia na maior capital, né, cara, da América Latina, aí, São Paulo. Então, pô, é uma honra, um prazer pra gente realmente conseguir construir algo num lugar onde tem tantas pessoas e tantas pessoas de qualidade, né? Então, pra gente realmente muito honroso, principalmente para quem veio de baixo. A gente veio de baixo, então tem sido muito legal. Hoje a Advocacia Schettini ela conta aí com cerca de 50 colaboradores, mais umas 100 pessoas aí que indiretamente atuam também para a Advocacia Schettini. Então tem um time legal. É um projeto bem bacana. Tenho também trabalhado aí conteúdo para as redes sociais, né? Tanto para a Advocacia Schettini quanto eu tenho um podcast, né? Inclusive, o Virgílio foi um dos convidados lá, foi muito bacana. Assistam lá, ó. Porra. Episódio 7 do Previcast, Previ com I. Isso. Tá? Previcast. Boa. Aliás, assistam todos, vai. Melhor, pulem o 7. Assista de 1 a 6 e de 8 em diante, tá? Pula o 7. Essa provocação vai fazer com que a galera vá no 7. Cara, sensacional. Foi muito bom mesmo, um papo bem legal. Papo bem para advogados mesmo, assim, né? Para advogado estar no direito, mas é isso aí, cara. E aí estamos trabalhando aí, construindo agora um pouco, mudei um pouco minha ideia, né? Trabalhando um pouco mais agora conteúdo para advogados também. Que o Previcast surge um pouco como essa ideia, né? Como nossos advogados, pô, você fez direito, né, cara? Sabe? Faculdade não prepara a gente, né, Virgílio? Não, em nada. Pra prática, pra vida, pra nada. É terrível, cara. A faculdade, o mínimo que ela prepara é o mínimo técnico e mesmo assim deixa a desejar. Né? Não tô falando mal da instituição, tá? Tô falando mal não. Tô fazendo uma crítica do currículo em si, né? Eu acho que esses 5 anos são bem... É um tempo bem curto, né? E mal aproveitado. Você não sai preparado, cara. Eu até, a gente talvez vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu tenho um curso de venda que eu tô lançando e olha que loucura, né? Uma das coisas que eu falo lá, e isso realmente, né, Virgílio? Pensa bem, deve ter acontecido com você. Quando a gente tá para entrar na faculdade de Direito, a gente tá olhando pro advogado como uma figura empoderada na nossa sociedade. Você fala, cara, você é um Harvey. Eu vou ser um Harvey, eu vou ser o cara. E aí, de repente, você passa 5 anos de faculdade, pega a carteira, tá duro, sem emprego, tem dinheiro pra nada, não sabe como advogar, como prospectar cliente, fala, porra, e agora? E agora? Cara, e agora? Cadê aquele Harvey? É verdade. E é engraçado que um pouco dessa imagem que a gente tem do advogado eu costumo dizer que é um apanhado histórico, né? Uma herança histórica nossa, né? Dos parentes de Dom Pedro, né? Os primos que eram advogados, né? E a nobreza naquela época eram médicos e advogados, né? Então a gente tem aquele negócio de advogado é o nobre, né? Mal sabem eles que quando sai da faculdade é o pobre. Cara, essa é a triste
triste realidade da advocacia que é formada hoje no Brasil, né? E não sabe como advogar, cara. É triste, é triste. E aí você vê advogados saindo da advocacia muitas vezes indo pro Uber. É, verdade. Cara, que loucura. Aliás, o Uber não só o Uber, né? O 99, todas as empresas de aplicativo, eu costumo dizer que é uma base, é uma jazida, né? Se você minerar ali, você vai pegar um monte de pedra preciosa. A gente tem engenheiro civil. Engenheiro civil tem a dar com pau nos aplicativos. Que louco, né? Porque tem o engenheiro civil e também tem o mesmo impacto quando sai da faculdade, né? Ele não consegue. Você tem aquele sonho daquela mega empreiteira. Poxa vida, eu vou construir o World Trade Center aqui no Brasil, né? Gigantesco e tal. Não vai. Não vai. O máximo vão te pegar para assinar um projeto aqui, outro ali. Até você galgar aí uma carreira sólida, né? Demora muito. Então, às vezes, esse primeiro impacto que a faculdade também não ensina a trabalhar, ela ensina a parte técnica do engenheiro, né? Então, a pessoa não sabe o que fazer quando sai da faculdade. Uhum. Não sai preparado. É isso mesmo, sai. cara. E aí você pega o negócio do Uber, por exemplo. O cara às vezes tem ali uma remuneração de, sei lá, 5, 6 mil reais mês. O cara fala, pô, não vou trabalhar talvez num lugar. Só que aí tem uma coisa interessante, né? Que muitos não olham para isso. E na advocacia é igual. É igual. Às vezes você olha, faturamento é uma coisa, né? Margem, lucro é outra coisa. Então, às vezes o cara fala, pô, levantei aqui 5, 6 mil reais, mas qual que é a margem mesmo, né? De lucro, descontando todos os custos variáveis, custos fixos, sabe? Aí você vai olhar no final, você fala, poxa, você sobra muito, assim. E fica a dica aí pro pessoal motorista de aplicativo, desconta o desgaste do pneu, desgaste da pastilha, tá? De quanto em quanto quilômetro seu carro faz revisão? Qual que é o desgaste do seu carro? Ninguém conta isso. Então, às vezes, aquela entrada, como o Danilo falou, aquela entrada, ela é grande, mas ela é uma ilusão. Você lá na frente, você vai acabar perdendo tudo com uma manutenção corretiva da sua ferramenta de trabalho. Ela vai se deteriorando ao longo do tempo, né? As empresas em balanço, elas vão fazer ali a depreciação, né? Isso. A depreciação e vão considerar isso. Mas assim, é complicado, né? Na sociedade, no geral, não é nenhum problema só do direito, né? Da sociedade como toda, ela não foi educada, talvez, com alguns conceitos que seriam importantes, penso eu. Por exemplo, finanças, né? Tem uma corrente que fala que a educação financeira tem que vir de casa, né? De casa? De casa. Interessante, cara. Né? Eu já li algumas coisas sobre isso, né? E outras pessoas falam que a educação financeira tem que vir da escola. Né? Eu, assim, de experiência própria, eu estudei no SESI, né? Que apesar de eu vir de uma família aí de classe média bem baixa, né? Bem baixa mesmo. Eu tive a oportunidade, que meu pai era metalúrgico, estudei no SESI, um ensino muito bom, né? Pelo menos para a época, não sei como está hoje. E eu lembro muito bem da gente ter, em aulas, uma das professoras fez um cheque, sabe? Um talãozinho para a gente aprender a preencher. Então, assim, aquele básico do que é o dinheiro, para que ele serve, como que você faz as transações, né? Eu tive. Né? Bacana. Eu acho que é importante também. Né? Eu não parei para pensar, para ter uma opinião. Tem que ser em casa ou tem que ser na escola. Mas a educação financeira ela tem que acontecer em algum momento. Tem. Eu acho que o nosso país não tem muito... Porque eu venho, cara, de um bairro no Itaim Paulista, né? Lá no final do Itaim Paulista. Tem como as famílias ali, a maioria delas, e eu conheci muita gente ali, cara, ensinar educação financeira para seus filhos, porque eles nem conhecem, né? Não foram educados desse jeito, né? Talvez, no mundo ideal, talvez seria importante que os pais, né, ensinassem. Mas, cara, essa não é a realidade da maioria da periferia, eu acho. É bem difícil, até porque eles não têm meios, né? Aí você vai falar de uma coisa que eles nem veem. Não vai conseguir ensinar. Você vai ensinar sobre dinheiro, e o dinheiro deles é tão contado que às vezes eles não é nem palpável o dinheiro. Às vezes o dinheiro cai lá na conta da caixa lá do Bolsa Família, acaba comprando a comida ali, o mantimento, né? E não se dá o prazer nem de sacar aquele dinheiro. Então tem muitas famílias que não sabem mesmo o que é o dinheiro.
né? Mas isso é triste, mas é a nossa realidade. É uma realidade. Eu acho que o Estado deveria intervir aí, ensinando realmente direito, cara. Pensa o seguinte, Virgílio, cara, ó, eu sempre falo isso, né, cara? Pô, você vai trabalhar. Você vai ser ou um trabalhador ou um empregador. Você vai estar em alguma relação de trabalho. Você não aprende isso, cara, na sua formação, né? Na sua formação. Você vai consumir. Você vai consumir, cara. E talvez até forneça também produtos ou serviços Sim. de consumo. Mas você não aprende sobre o direito do consumidor. Toda a relação que você está... eu sempre brinco que tem um filósofo lá que, sei lá quantos mil anos antes de Cristo, falou que o ser humano ele é político, mas ele, além do político, ele é de relações. Em toda relação tem que ter regra. E onde tem regra é onde nasce o direito. Uhum. Né? Então, para todo mundo deveria ter o direito. Né? Deveria ser básico. Constituição, a galera conhecer Sim. a Constituição, conhecer as penalidades dos crimes, até os crimes que existem. Sim. Cara, é uma pena, é uma pena. Mas fica aí então como dica para os nossos gestores. Né? Exato. Mas é um negócio bacana você ter falado da aula de direito dentro do ensino básico. Né? Eu lembro quando eu fiz a faculdade de Ciências Sociais, a gente teve um semestre de direito, né? Que foi esse basicão mesmo. Né? Aliás, professor Marcelino, tá me devendo aquele café, hein? O professor Marcelino foi o nosso mestre, né? Aquele jeitão militar dele e tal. Imagina, num curso de Ciências Sociais, o pessoal caiu de pau nele, né? Final do semestre, tava todo mundo amigo fazendo churrasco na casa dele, no interior, né? Mas tudo bem. Para você ver como que ele é bom, ele é provocador, né? Ele instituiu aquele sistema militar dentro da sala de aula que era para provocar mesmo. E ele conseguiu mostrar. A ideia dele é de mostrar a estrutura, como que funciona a Constituição, a estrutura dos poderes, né? E nessa época eu ainda falava para ele, no intervalo ou outro, eu falava, porra, Marcelino, isso daí deveria ser ensinado ali, na 7ª, 8ª série, ou no comecinho do ensino médio, né? Que é onde o adolescente já começa a ter um pouco mais de visão de mundo, né? E ele falava, é verdade, mas a gente não pode fazer nada, né? Que louco, né, cara? Você começa a votar com 16 anos, mas não entende nem a estrutura de poder do país. Você vai aprender isso na fase adulta numa faculdade. Olha que loucura. E olhe lá se aprende, tá? E olhe lá, verdade. Verdade. Olhe lá se aprende. Porque, por exemplo, se eu perguntar para você... Não, você com certeza vai saber, mas se eu perguntar para qualquer um cara tá formando hoje, como que é feito o cálculo não da eleição principal, o cálculo dos deputados, dos vereadores, como que é calculado? As cadeiras que vão para cada partido. Ninguém sabe da eleição proporcional. Ninguém sabe. Imagina. Aí, eu vou votar no fulano porque... Aí o cara vota em branco lá, né? Não, e aí... pior, eu vou votar no fulano porque todo mundo vai votar nele. Ah, beleza, ele leva mais um monte com ele. O cara é bom? Tá, ele é bom. Mas e quem que ele tá levando? Entendeu? As pessoas não sabem que a política também é um jogo de xadrez. Uhum. Né? Não é só na vida, nas estruturas, nos negócios. Não, tudo. Inclusive a política é um jogo de xadrez. Cara. Então, às vezes, deixar de votar numa pessoa porque ele é o mais votado é uma boa estratégia. Se você quer mudar alguma coisa, né? O jogo político é muito complicado. A gente acha que vai... Não, a política é complicada, né? É uma das coisas que eu até brinco que eu evito de conversar por questões de pessoal ter esse fervor hoje em dia pela política, né? E não deixar o sentimento de lado para discutir a parte técnica. Né? Então eu até evito. Eu sei que política também faz parte do direito, mas eu evito ao máximo trazer a política para dentro dos nossos conteúdos por causa disso. Né? Trazer nesse formato. É assim que funciona, o direito é isso, aquilo, tal. Mas evitar trazer a politicagem. E a politicagem nunca vai entrar aqui. Nada dos lados, né? Não, apenas... Não, aqui não tem lado. O nosso lado aqui é do lado... Eu estou do lado do direito, ponto. Boa. Né? Extremamente técnico. A ou B, eles que se entendam com o direito.
entendeu? Verdade. Porque eu vou estar sempre do lado do direito. Né? E por falar em direito, vamos lá. O assunto é esse. Boa. Falando na faculdade, como que foi a saída sua da faculdade? Esse baque, essa porrada aí. Então, eu tive um caminho um pouquinho diferente da maioria, né? Eu tive um caminho diferente da maioria. Talvez fui um obstinado aí, mas talvez tenha experimentado aí coisas que... um caminho que a maioria dos advogados não conseguiram passar, né? Eu, conforme a gente meio que já falei um pouquinho ali para você nos bastidores, eu comecei no meu primeiro escritório. Na verdade, eu comecei na faculdade depois que eu já estava com o meu primeiro escritório. Então, eu primeiro comecei com um escritório, isso em 2005. A Advocacia Schettini, ela surge, na verdade, como uma assessoria previdenciária, administrativa. É o que muitos conhecem como procurador, né? Você brincou, que é o nome como que é? É o trocador de papel. O trocador de papel, exatamente, exatamente. Cara, a gente ia pra fila do INSS, né? Passava a madrugada na fila do INSS para poder protocolar benefícios. E a advocacia, ela surge meio que nesse contexto, então, de procurador. E por que eu digo que eu vivi um caminho diferente da maioria do pessoal? Porque como eu não tinha ali a OAB pegando no meu pé, eu focava em negócio. Eu olhava como gestão, com cabeça de gestão, cabeça de empresário. Então, cara, preciso trabalhar mais prospecção, relacionamento com o cliente, atração de novos clientes e processos internos para eu poder multiplicar. Na época, bem ali no começo, em 2005, eu já estava com, sei lá, 3 funcionários que faziam atividade nas ruas, né? Então, que iam para o INSS fazer atividade. À noite, quando era para fazer protocolo, levava cerca de 10 pessoas, assim, sabe? Para protocolar, distribuir entre agências. Então, a gente já começou a focar como negócio mesmo no início. O servidor não gostava da gente, até no seu podcast ainda perguntam, né? No seu, acho que em outros lá eu pergunto, ele vai, cara, mas por que não gostavam, né? Pô, a gente ajudava de alguma forma, né? Pô, o cidadão, ele quer aposentar, não quer ir na fila, é difícil, a gente se propunha essa possibilidade. Enfim, a Advocacia Schettini, então, ela surge com isso. Quando eu termino a faculdade, e aí respondendo aí a sua pergunta, Virgílio, na verdade, eu já tinha 3, 4 escritórios. Né? Eu já tinha 3, 4 escritórios, então eu já estava muito mais tranquilo. Eu já tinha uma clientela, muito no administrativo, eu não conseguia fazer o judicial na ocasião. E aí, enquanto advogado, eu comecei a fazer trabalhista e comecei também a fazer o previdenciário. E fui. O início é desafiador, embora eu já estivesse trabalhando dentro do direito previdenciário, cara, e eu conhecia bem. Era uma época que eu lia muito mais do que hoje os regulamentos internos do INSS, cara, eu conhecia muita IN, conhecia, assim, sabe? Às vezes de chegar e falar com o servidor, assim, né? E essa era a briga feia, né? Eu falava, cara, pô... Dava aula pro servidor. Mas por que você não vai fazer isso, cara? Eu tenho esse fundamento aqui, pô, você precisa seguir a regra, tá aqui e tal. E às vezes tinha aqueles embates, mas eu realmente me fundamentava em cada solicitação que eu fazia, cada defesa que eu fazia. Então isso foi muito interessante. Mas quando eu começo a advogar mesmo, quando o jogo começa a funcionar, cara, que a gente ainda brincando aqui quando a gente chegou, né? Cara, qual é o lugar da mesa que eu sento numa primeira audiência que eu vou? Você não sabe o lado que você senta, então você não tá preparado. Você não tá preparado. Às vezes, juízes que, embora a faculdade na teoria te ensine que o juiz tá no mesmo pé de igualdade, isso tinha que ter avisado para eles. Acho que eles não foram avisados. E aí, hoje mais tranquilo, né? Hoje eu me sinto muito mais seguro e não acontece situações de desrespeito. Eu consigo controlar muito. Mas quando você é jovem, você tá começando na advocacia, cara, isso é sempre um temor muito grande. Não tem ninguém te ajudando, a faculdade não te preparou, então é uma loucura aí. Mas mesmo tendo já uma base, mesmo tendo toda essa estrutura que você já tinha, mesmo assim ainda foi um desafio grande. Foi um desafio. Foi um baita desafio, cara. Para aprender, né? Porque assim, eu embora conhecesse muito o direito previdenciário, a parte processual, eu tenho a impressão de que você aprende ela mesmo na prática. Né? Experimentando essa parte processual que ela começa a fazer um pouco mais de sentido. E você também pegou a faculdade na época que não tinha direito previdenciário, né? Não fiz. Era matéria opcional. Minto, na verdade eu tive no último semestre, sim. A minha faculdade teve, né? Era opcional. Algumas faculdades colocavam na grade, hoje é obrigatório. Hoje é obrigatório, né? A que eu tava tinha, era a Unicídia que eu concluí. E lá tinha direito previdenciário. Aliás, teve um professor que foi muito bom, assim, um cara que passou... Embora eu já conhecesse bem do direito material, né? Ele me deu um direcionamento muito bacana, assim, de interpretação. Na época, meu TCC eu fiz com base na desaposentação. E ali eu peguei muita orientação dele, foi muito legal mesmo, cara. Muito bacana. E o direito previdenciário
Ele é muito amplo, né? Você tem um semestre só de direito previdenciário. Não aprende nada. É jogo duro, né? Porque você deve ter tido, como eu tive na faculdade, os conceitos. Que é até bacana, porque a gente que está na prática, a gente esquece os conceitos, né? O conceito de seguridade, de onde vem, como forma, né? A gente esquece bastante. Você está ali na prática, em tese, você não usa isso, né? Você usa mais quando o bicho pega mesmo numa ação ali, que você vai criar uma tese e tal. Mas no dia a dia, ainda mais no administrativo, você esquece. É IN, é memorando circular, e o máximo aqui da pontinha da pirâmide é a lei. Né? É da lei para baixo. E conceitos fica bem perdido. Longe, ali, né? longe. Fica bem longe. Mas e o direito previdenciário não é só isso, né? Conceito, lei e norma. Né? Isso ficou... Conceito e lei ficou na faculdade, norma para a prática do administrativo e o rito no judicial. Quem ensina? Me fala. Muito bom, cara. É prática. Aí realmente é prática, né? Hoje, você vê, né, que interessante. Hoje tá muito mais fácil. Vai ficando cada vez. É uma continuidade de melhoria em termos de informação, né? Sim. Então hoje você dá uma gugada ali, você vai até no chat GPT, ele já monta para você tudo bonitinho. Então hoje a coisa tá mais fácil. Mas um tempo atrás era mais complicado você entender, você errava bastante Era ali difícil e aprendia com os erros. Porque você não sabe qual que é o rito do... Já começa aí, daí você não sabe qual que é o rito. Você brincou da posição do advogado, que muda, né? Do trabalhista para o cível, muda. Tá, e o rito do previdenciário? Por onde eu começo? Louco. Qual que é o desenho das peças? Ele vai por onde? Qual que é o recurso que eu uso aqui, ali? Tem juizado especial? Não, todo mundo sabe que tem, né? Mas aqui é só pra gente brincar. Tem juizado especial, mas o rito é diferente no juizado especial. E aí, como que a gente faz? Na dúvida, eu mando o próprio segurado lá no juizado e toco o barco. Né? Mas que não é o certo. Né? E aí tem um nível pior ainda, né? Depois tem o rito e tem aí a outra coisa que é depois de apanhar bastante que você vai aprender, que é a estratégia. Estratégia. Porque, cara, tem coisa que você tem que fugir de determinado rito para ir para um outro para que aconteça. Né? E imagina quantos clientes eu já tomaram porrada no seu processo de aprendizado, entende? Então é cruel isso, é cruel. Aí também já parte um pouquinho para a expertise, né, do profissional. Né? Por isso que ele se destaca, porque ele já tomou as porradas, aí já tem os caminhos. Né? Sangue já foi derramado. Putz, eu imagino, né? Eu falo que eu sou um privilegiado, né? É óbvio que eu não posso advogar, né, não posso advogar de jeito nenhum, porque eu não tirei ainda, não estou inscrito, né? Mas se eu tivesse inscrito, não posso advogar contra a fazenda que me remunera, que é o próprio INSS. Mas assim, eu fico imaginando se eu fosse advogar, né, eu estaria numa cadeira privilegiada. Porque eu tenho os amigos advogados aqui que a gente comenta, o pessoal da comissão, estar na comissão de direito previdenciário ajudou bastante, né? Então, assim, eu pularia essa parte de apanhar. Mas eu imagino o tanto que o pessoal apanhou. O tanto que apanhou. Né? Justamente por essa prática, né? Ela não é fácil, mas acontece, né? Os advogados eles vão avançando. Eu acho que os advogados hoje, e é o que eu tenho trabalhado muito, Virgílio, precisam, e é o que eu estou tentando internalizar, né? Nos meus cursos, nas mentorias que eu faço. É um pouco mais de visão de empresário. A gente estava falando, por exemplo, em relação ao Uber aqui, né? Até falamos de margem e tal, mas é importante, cara. O advogado que ele não pensa... que tem uma empresa, porque ele tem uma empresa, Sim. Ele tem uma empresa jurídica, é importante. No final das contas, né, a gente ainda também falava ali, o cara quer realizar sonhos, né? Ele tem contas para pagar, ele tem objetivos de vida, né? Tem que ser aquele Harvey, entende? Tem que ser, cara, aquele Harvey. Mas aquilo é um caminho, né? Que geralmente a faculdade não ensinou e muitas vezes sozinho ele não aprende. Então precisa, às vezes, estar ouvindo um papo como esse para ter um despertar, assim, sabe? Falar, e correr atrás, né? Correr atrás, fazer, ação. Você sabe que eu falo bastante, né? Eu chamo a pessoa para falar e eu falo mais que a boca. Eu tive uma palestra na OAB de Santo André, né? Eu não sabia qual era o meu público, né? Eu, inocente, fui descer a lenha nos contadores.
Né? Eu falei que contador não deveria existir. Né? Nossa. Mas não é no sentido de eliminar a profissão. Eu estava falando no sentido do empresário, que ele tem que tomar as rédeas do negócio dele. Né? Porque a gente estava falando sobre GFIP, sobre produção de provas, era o tema. Né? Então, assim, o empresário ele erra bastante quando ele deixa tudo, ele delega absolutamente tudo na mão do contador. Né? Não que o contador não seja capaz para fazer isso, mas só que tem aquele ditado antigo, né, que é a visão do dono que engorda o gado. Então ele tem que saber, ele pode até delegar, mas ele tem que saber como que funciona. Né? E eu acho que é isso que você está trazendo um pouco para a advocacia. Que você está trazendo essa ideia do administrador, dele não só bater no peito e falar, eu sou advogado ou eu sou empresário, e ele não saber fazer. Não é mais ou menos isso que você está... Ele precisa conhecer um pouco, mas eu acho que quando eu falo do papel do gestor, ele tem uma parte técnica e ele tem uma parte também postural, né? Então assim, porque veja, o advogado, ele se entende advogado. E você vê que no início aqui eu falei, eu sou advogado e hoje me considero empresário do ramo jurídico. Por quê? Porque para mim são funções diferentes. Não é nenhum tipo de arrogância, é pensamentos diferentes mesmo. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma petição, eu estou sendo advogado. Quando eu estou, de repente, atendendo um cliente, conversando com ele, entendendo ali o direito, eu estou muito mais numa função de advogado. Agora, quando eu estou, por exemplo, pensando em coisas como essa, como contador, os impostos que tem que pagar, eu estou muito mais numa atividade de gestão, entende? Quando eu estou treinando o meu time, quando eu estou pensando em prospecção de novos clientes, eu estou numa função de gestor. Então, eu não estou necessariamente advogando, não é essa a atribuição do advogado no dia a dia, ele não aprendeu isso na faculdade. Como atrair mais clientes, como gerenciar o seu negócio, como aumentar a sua margem de lucro, ele não aprendeu nada disso. E tudo isso é gestão. Então tem uma parte, sim, conceitual, que ele precisa aprender, entender como funcionam algumas coisas. Precisa de um balanço patrimonial, como que um balanço é constituído, minimamente ele precisa entender. E aí tem a questão do delegar, que é diferente do delargar. Né? Então, ele não vai largar a atividade para os outros. Ele precisa ter, sempre na atividade de gestão, você precisa ter uma certa supervisão, né? Nas atividades. Por exemplo, as auditorias que são feitas, né, muitas delas têm essa finalidade. Então, grandes empresas têm sistemas de auditoria para verificar se os processos estão sendo seguidos, como foram implementados. Então, isso está dentro de um sistema de gestão que torna o negócio autogerenciável. Então, o advogado precisa entender um pouco sobre esse jogo, porque o que ele tem na mão é um escritório. Embora ele, mas eu quero advogar. Legal, advoga, mas se você empresa. Tem um escritório, você precisa também gerir. Ou colocar alguém para gerir. Porque, cara, essa frase ela é complicada, mas olha que interessante. Um minuto em que o advogado, veja, um advogado sozinho, ele está no operacional, é um minuto do estratégico negligenciado do negócio dele. Então, entende que está pesando aqui, por outro lado, ele precisa colocar gente no estratégico, precisa colocar gente na gestão se ele quiser apenas advogar. Ou ele vem para a gestão e coloca um time para advogar. É como eu tenho pensado a advocacia, né? Não apenas advogar, mas conseguir a partir da advocacia realizar seus sonhos. Porque me dói, cara, você fazer 5 anos de faculdade, sonhou um dia em ser um Harvard e, cara, não consegue chegar nem perto disso. De repente você vai para trabalhar sem nenhum demérito, mas poxa, não foi para isso que você se formou, né? Você vai para de repente virar um motorista de aplicativo e, de novo, não há nenhum demérito aqui. Pior que motorista que a preparação dele foi prestar um concurso. É brincadeira, lógico. Mas você sabe que eu tenho um amigo meu, muito amigo meu, ele anos trabalhando num escritório, chegou à sociedade desse escritório e hoje ele trabalha na Polícia Civil, prestou concurso, ele cansou. Talvez eu não sei direito, porque a gente se afastou um pouquinho por coisas da vida, a gente não tem tanto contato hoje, mas pode ser que essa falha de gestão, de entender a advocacia como uma empresa também que precisa das outras áreas trabalhando junto, talvez isso tenha sido um dos fatores que baqueou ele, né?
Na verdade, você falou disso, você até me fez pensar que talvez eu possa estar me fazendo ser mal interpretado num pequeno ponto. Porque o que acontece, né? Acho que toda essa fala que eu trago, ela tem uma persona específica. Existem advogados no geral, mas tem uma parte de advogados que é quem eu estou me referindo a isso, né? Porque assim, tem aquele advogado que ele não quer ter escritório, ele não quer... Aí vem o foco, e aí tá tudo certo. O foco da pessoa. Aí tá tudo certo. O foco dele... não, eu quero trabalhar só advogado empregado. Eu quero pegar os processos dentro de um escritório, alguém que gerencia aquela empresa, eu só vou fazer a minha audiência, meus processos, minhas petições, só aquilo. Beleza, é o foco dele. Né? Existe o que quer ter o escritóriozinho, advogar ali no bairro, advogar para a família, é o foco dele. Agora, bem você falou, o foco desse pequeno grupo que quer expandir e quer ter não só um escritóriozinho, quer ter uma empresa e gerir aquilo como um negócio jurídico, é para esses mesmo. Eu tô falando dessa pessoa, né, o advogado que realmente busca empreender dentro da advocacia, né, quer ser autônomo, quer construir sua carteira própria de clientes e gerir essa carteira de clientes. O advogado que, assim como eu, há algum tempo atrás, né, começa a trabalhar ali 5, 6 horas da manhã, vai até 10 da noite, se sente fadigado, sabe? Esse cara é que precisa entender isso, né? O advogado que está se matando pela sua própria advocacia. O problema não é ele estar se matando pela própria advocacia, embora também sim seja, de certa medida, aí um problema. Porque ele tem que ser muito mais estratégico, é isso que eu quero dizer. Sim. Mas é para esse advogado que eu estou fazendo essa referência, né? Ele pensar um pouco mais que existe um nível estratégico do negócio dele. Eu não tive essa visão, Virgílio, durante um tempo, cara, e paguei caro aí, quase com a saúde, né? A gente vinha conversando aí com a saúde, fiquei com a saúde não muito boa aí durante um tempo, né? E aí a vida foi me ensinando. Então eu falo, cara, hoje eu tento acelerar a curva de aprendizado da galera aí. Tento mostrar pro pessoal que, tem outro caminho. Eu passei por aqui, não vai por essa rua. Essa rua é difícil. E foi um aprendizado duro, né? Você estava comentando até sobre família, né? Que a pandemia, apesar de todo o desgaste que trouxe para o mundo, né? Você tem que aproveitar a parte boa de tudo e você conseguiu aproveitar, que foi ficar mais em família, né? Você aprendeu que não é só o trabalho que te engrandece, sim, né? Que você tem a sua base, o seu núcleo familiar, e isso foi bastante importante na sua tomada de decisão estratégica, né? Eu tava mudando já a minha consciência, eu já estava começando Aí a pandemia foi lá e deu um tapa em você. Eu já estava evoluindo, né? Eu estava agindo num processo de evolução, de começar a perceber, cara, não é tanto trabalho, né? Preciso focar um pouco mais em mim, e começava a migrar um pouco para esse caminho. Aí quando a pandemia vem, foi realmente um momento, cara, que eu conectei muito, né, com a minha família, meu filho pequenininho ali. Então, cara, aqueles primeiros meses para nós ali, aquele núcleo, eu sei que foi um estrago aí para a sociedade, né? Houveram muitas perdas. E a gente precisa respeitar tudo isso, mas naquele meu núcleo ali, cara, a gente conseguiu se unir muito bem, né? Se unir muito bem e viver cada dia com muita felicidade, assim, sabe? Com muita alegria por causa da troca, sabe? Um bebezinho pequeno, eu com a minha esposa, a gente conversava muito, sabe? Tempo todo ali integrado, cara, e aí você vê, não é realmente só o trabalho, né? Dá para ter qualidade de vida de outras formas. Aí você vai aprender um pouco mais sobre delegar, eu aprendi a cuidar um pouco mais da minha saúde também. Então foi um momento aí que a gente, como você falou, conseguiu aproveitar de alguma forma. Por mais que houvesse caos da porta para fora, você soube manter a ordem e tirar um proveito, né, dentro de casa. Sim. Isso é interessante, que isso foi até tema da sua palestra, né, na comissão a semana passada. Fala um pouco sobre a qualidade de vida, né? Que o advogado reclama pra caramba, ou raça que reclama, não, eu não tenho qualidade de vida, eu só trabalho só isso, só aquilo. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa que me incomoda às vezes no advogado. Aquele que reclama pra cacete, você fala pra ele, vamos fazer alguma coisa? Tem audiência. A desculpa do advogado é a audiência. Às vezes nem tem audiência, tá? Às vezes nem tem audiência marcada, mas é desculpa padrão. Putz, naquele horário eu tenho uma audiência. Então, falta um pouco. Você acha que falta um pouco de movimento próprio do advogado para ele olhar um pouco para dentro dele e
se movimentar mesmo, ter atitudes, ter escolhas para melhorar a vida dele, a qualidade de vida? Sem dúvida, cara. Assim, só que isso acontece de maneira inconsciente, né? Ele não tem consciência disso. É o círculo vicioso que as pessoas acabam entrando. Então, muito trabalho, muito estresse, aí você vai se alimentando mal, se alimenta mal, não tem tempo para comer, não tem tempo para almoçar, para tomar café, aí você não tem tempo de qualidade de vida com a família, os filhos vão crescendo e você não vai vendo o que acontece, você briga com a esposa, não consegue se relacionar com os amigos, e aí você entra, eu passei por esse processo, cara. Aí você quer visualizar o contrário, você fala, não, mas eu preciso de dinheiro para ter qualidade de vida, eu preciso ter dinheiro para sair com a minha esposa, eu preciso ter dinheiro para isso. Então peraí, deixa eu voltar pro trabalho, estresse, briga. É isso. Aonde que a gente corta esse ciclo? Na tomada de consciência. Eu acho que é no despertar. Eu trabalho já no meu primeiro atendimento com os mentorados, um dos primeiros, eu tento entender geralmente o momento da pessoa, em que momento da vida que ela tá, porque você precisa respeitar, eu não tenho como impor o meu pensamento, mas eu preciso conduzir a pessoa a perceber que existe um outro caminho. O nível que as pessoas estão, tem uma frase que eu utilizo nesse curso de venda que eu estou fazendo, que é o seguinte: você é a raiz e os seus resultados são os frutos. Então, os seus resultados, eles decorrem daquilo que você internamente está no momento. Então, cara, eu consigo produzir o que eu sei. Na medida em que eu aprendo novas coisas, eu consigo produzir novas coisas e gerar novos resultados. Então, o advogado precisa entender que tudo isso, quem está fazendo na vida dele é ele mesmo. É ele mesmo. Decorre dele. Os resultados que ele tem é em decorrência da própria raiz, que é ele. Então, aonde que eu trabalho muito essa mudança? Pessoal, de consciência. E aí a pessoa vai começar, a partir daquele dia, começar a tomar algumas outras decisões, porque ele tá falando, caramba, tinha essa porta aberta também e eu não tava vendo. Poxa, ó, tem mais 2 portas ali. Cara, eu só tava olhando para... Por que eu não virei o pescoço e olhei? Entende? E aí você começa a mostrar alguns caminhos e essa pessoa começa a experimentar esses caminhos. E começa a se deliciar com esses caminhos. E aí ela consegue realmente avançar. Porque fala, poxa, é menos sacrificante. Cara, e assim, ó, hoje eu trabalho menos e ganho mais. Antigamente eu trabalhava mais e ganhava menos. Entende? Então o fato de trabalhar muito não quer dizer que eu vou ganhar muito. Eu usei uma frase lá na palestra que nós fizemos lá, que não é o quanto você trabalha, mas como você utiliza de maneira estratégica as ferramentas que estão colocadas à sua disposição, que importa. Então o que importa, na verdade, é como você utiliza todas as ferramentas que estão à sua disposição, e o mundo de hoje permite muitas ferramentas. Você não tem apenas pessoas para te ajudar, né? Você tem pessoas que já é muito bom. Empresa é resultado de pessoas. E você ter pessoas do seu lado, você já consegue montar algo muito legal. Você somar pessoas e ferramentas... Poxa vida, tá louco. Tá louco. É sucesso com certeza. Sucesso. Então, assim, utilizar de maneira inteligente tudo que é colocado à nossa disposição. A grande questão é que a gente não aprende isso e sistemas de mentoria, por exemplo, ou alguns cursos que vão trabalhar isso, o que eles fazem é acelerar a curva de aprendizado. O Prevcast, uma das coisas que eu falo muito lá, Virgílio, é acelerar a curva de aprendizado. Quando eu trago advogados experientes, quando eu trago um servidor que, conhece muito e começa a dar umas dicas, fala, cara, não fica jogando o papel lá. Lembra? O Virgílio conta lá no episódio dele, né? Tem processo que ele pega que é como se a pessoa aparecesse lá da porta e jogasse, assim, fala, toma aí, pega, que tá todo bagunçado. Às vezes você aprende algumas coisas que são básicas, mas se não te falarem, embora óbvio, se não for dito, você acaba não vendo, não fazendo, entende? Então acho que é muito sobre isso. Na verdade, a sua função ali na mentoria, nessa aceleração aí da curva da aprendizagem, é você ir abrindo os olhos mesmo dentro das pessoas. Cara, por aqui você vai errar, por aqui não é um bom caminho. E vou te falar por quê. Por isso e por isso. É fundamentado. A pessoa vai lá e fala, cara, verdade, faz sentido. Por aqui é muito mais interessante. É que a gente vive muito um imediatismo. As coisas parecem que precisam ser rápidas. Mas não, cara, é um processo. É um processo. E a advocacia ela é longo prazo. A advocacia, ela muito provavelmente, a maioria dos advogados vão continuar querendo advogar para o resto da sua vida. Um advogado, ele começa a advogar, abre o seu escritório, é muito provável que ele continue advogando ao longo da vida, porque a carteira dele vai aumentando, ele aprende a fazer aquilo, se torna um especialista, começa a ganhar melhor, e o tempo vai dando, muitas vezes, mais maturidade, mais condições dele ganhar bem. Então a advocacia é a longo prazo. Se você conseguir só dar uma acelerada nessa curva, você começa a ganhar antes. Você traz o padrão do final para o começo. Exato.
exato. E melhora, inclusive, a sua reta final ali. Na verdade, a advocacia, ela acaba com o teu cérebro, né? Tá louco, você não sabe fazer outra coisa e vai pro resto da vida, né? Você fica alienado do mundo. Não, é só direito. Mas não pode. Brincadeira, mas não pode. A gente sabe que não é. Né? Que as pessoas, elas... Muitos advogados... Não estou falando só de advogado agora, não, né? Que a gente até comentava da minha experiência, que eu estava falando sobre o meu pai, né? Que ele ficava fechado dentro de uma empresa, sei lá, eu acho que chegou a ficar 18 horas com hora extra, fechado dentro de uma empresa, só chegava em casa para dormir. Então, essa forma de você se fechar no mundo profissional, né, ela é extremamente prejudicial. Aí eu vou juntar com um ditado que meu avô falava, né, que quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Então, se você só trabalhar, só se fechar naquele seu mundo, você fica igual o cavalo tapolho, né? Você só vê aquele foco pequeno. Em compensação, quando você abre o seu campo de visão para outras coisas, você vislumbra outros resultados, né? É o momento de você mudar padrões e tudo mais, né? Exato. Ó, quando eu vivi aquele momento mais turbulento da minha advocacia, né? Então, um momento que eu trabalhava muitas horas, a sensação que a gente tem é como se estivesse num labirinto, né? Cara, e aí imagina assim, ó, eu tô dentro de um labirinto, imaginemos aqui que agora a gente tá num labirinto e eu tô olhando para ele aqui, assim, ó. Na medida em que eu olho para esse labirinto, assim, eu não consigo encontrar saída nele. Eu não consigo encontrar. Mas se eu olho de cima esse labirinto, fica muito mais fácil para eu entender por onde que é o caminho de saída. Então, numa empresa, num negócio, é muito sobre isso, né? Sobre você não ficar olhando ali no olho do furacão, olhando de dentro do labirinto, mas você subir, fazer um voo, planar, começar a olhar esse problema sob um outro prisma. Você consegue encontrar soluções para ele que você não consegue ver quando você está imerso. E foi muito disso que aconteceu comigo. Muito de ter essa percepção e começar a sair um pouquinho mais da operação, começar a olhar um pouco mais de cima o negócio, que eu encontrei outras soluções. É engraçado que essa sua fala, eu estava matutando, né? A maquininha fica mil, né? Eu consegui ligar essa sua fala à filosofia, né? No processo de abstração. Né? Se você está imerso, como você falou, se você está imerso na situação, você não está próximo de encontrar a verdade, né? No caso da filosofia. Então, na filosofia, o ideal é você se abstrair, né? Para você discutir o problema e achar uma solução. A base é a mesma. A base é a mesma. A base é a mesma. Porque é você sair das vozes que existem dentro da sua cabeça. Os vieses, né? As que parecem verdades, eu não tenho tempo, né? Mas o cliente não consegue ser atendido por outra pessoa, mas é só eu que consigo fazer com essa minha qualidade. São verdades que a pessoa vai falando para ela ao longo da vida, mas não vai encontrando caminhos e soluções para isso. E é como você falou, é se abstrair um pouquinho e entender que essas vozes não são suas. Né? E aí você consegue olhar realmente o problema como... parece que é um negócio viciante, né? Você cria uma doutrina que ela te vicia a ficar nesse posicionamento, e muito difícil esse movimento de você cortar tudo isso para poder dar um passo além, né? É muito difícil. Muitas vezes precisa ser provocado, né? Por isso que até também na filosofia você aprende a teoria do caos, que você só cria regra. Para você criar uma regra, você tem que instituir o caos. O caos é a ausência de qualquer norma, né? A anomia total, o caos. Para você começar a criar regras, né? Então, eu sei, óbvio, não sou nenhum débil mental para falar qualquer coisa do que a gente passou na pandemia, do que o pessoal do Sul está passando com essas enchentes, mas assim, não é só o caos. Dá para se olhar alguma coisa boa ali dentro. Né? A pandemia, ela proporcionou para você muita coisa. A pandemia foi literalmente um pé na bunda para você acelerar tudo aquilo que você já estava começando. Foi. Né? E uma coisa de bom também, que eu sei que não é pertinente ao nosso canal, mas não tem como não comentar, uma coisa boa que a gente está vendo no Sul é o quanto o brasileiro consegue ser solidário. Legal. Eu procuro não acompanhar, eu faço o que eu posso,
entendeu? Em termos de ajuda, porque se a gente se bombardear também de notícia ruim, a nossa bateria interna, ela vai... Descarrega, ela vai para o espaço. Mas assim, eu acompanho algumas coisas, eu sei que é muito pior o que está acontecendo lá, é muito pior do que o que aparece na televisão. Eu sei porque eu tenho amigos lá, tem grupos de toda espécie, não é só do direito, eu tenho alguns amigos e a situação lá é muito pior do que a gente imagina. Mas eu vi uma moça hoje numa entrevista na televisão, ela falando assim que ela, que é de lá, ela tá 20 dias praticamente sem dormir, sofrendo pra caramba, e ela tá impressionada com a união e a força das pessoas para se manter ali nesse momento e já criar forças para a reconstrução, né? Então esses momentos de caos, como disse o Katsu do filósofo, realmente institui o caos para criar normas, para poder normalizar as coisas. E talvez o caos ele é importante para algumas pessoas. Né? Agora, aquele que se abraça ao caos, né? Dependendo do foco da pessoa, se o foco da pessoa é se abraçar ao caos, o caos é entre aspas, né? Se o foco dele é se manter naquele movimento, né, a gente respeita a escolha dele, mas muitas vezes as coisas acontecem na vida da gente para impulsionar mesmo. Né? Sem dúvida. Você falou da questão do Sul aí, né? Nos meus escritórios lá eu fiz alguns vídeos comunicando com os meus clientes, né? Se tem alguém de repente querendo fazer doação de roupas e suprimentos, cara, deu uma galera lá. Foi sexta-feira que passou, chegou uma moça lá com 8 sacos enormes assim de roupa, sabe? Acho que ela colheu lá com o pessoal. Então é como você falou, as pessoas elas vão se unindo, sabe? Sim. E ela falou, trago mais 8 na segunda-feira. E assim, muita roupa, sabe? Falei, poxa, que movimento, né? Você dá um grito aqui, chama o pessoal, sim. O pessoal vem, realmente se reúne. Então... E sabe uma coisa interessante que essa moça falou? Eu estava ouvindo hoje de manhã, antes de vir para cá. Ela falou que, além dela falar que lá está precisando de colchões, que também não tem como a gente mandar pelo correio, né? Talvez alguma instituição, alguma loja mande. Uma coisa que ela falou assim, que aquilo chamou muita atenção. Eu não estava nem prestando tanta atenção, estava só ouvindo, assim, né? Fazendo meu cafezinho. Mas chamou a atenção a hora que ela falou isso. Ela falou, olha, o que está acontecendo aqui com a gente é apartidário. É religioso, é tudo. Não tem partido, não tem religião, não tem crença, não tem nada. São pessoas. São pessoas e ponto final. Não tem paixões, não tem escolhas, não tem nada. São pessoas ajudando pessoas. Verdade. Né? Isso que eu achei, isso chamou muita atenção. Humanidade, né? Exatamente. Então, às vezes, o caos ele vem para movimentar alguma coisa, né? Talvez esse espírito de humanidade é uma das coisas que pode ser que nasça desse caos que eles estão passando e, se Deus quiser, espalhe pelo país inteiro. Né? De união, né? De união, de humanidade mesmo, né? Que falta um pouco, né? Ao meu ver. Bacana, cara, bacana. Tomara. Mas vamos voltar para o direito. Chega de tragédia. Vamos voltar para o direito. Ai. Então... Nessa celeuma toda, você passou do administrativo, da correria de filas às 4, 5 da manhã. Nesse período já conseguiu se estruturar com 4 escritórios. Fez o curso de Direito, tirou a sua ordem para poder trabalhar o jurídico junto. E agora mudou de novo. Agora você está mudando a visão para empresário. Exato. Tá? Hoje, estando aqui, nesse último movimento como empresário, como que você enxerga o Danilo lá do começo? Cara, um guerreiro, um verdadeiro obstinado, assim. Eu volto, aliás, nesse livro, nesse e-book, ele está na bio do meu Instagram, eu conto um pouco da história, que aos 16 anos eu aprendi sobre vendas, né? Eu trabalhei vendendo livro porta a porta. Cara, imagina hoje alguém vender livro
Não faz o menor sentido, porta a porta ainda. Então eu batia lá, aí tava uma senhora lavando roupa. Não era do Círculo do Livro, não, né? Nada. Meu irmão era assinante do Círculo do Livro e eu ficava consumindo os livros. Não, ali. era enciclopédia, vendia livros religiosos, vendia livro de receita. Então eu saía porta a porta com 16 anos. Imagina, um menino com a cara cheia de espinha, 16 anos, sem passar nenhuma confiança, assim, de um bairro de periferia. Não tinha boas roupas, então não ia bem vestido, assim, sabe? Não ia bem apresentado e ia vender livro, cara. E eu fui colocado já para desenvolver essa habilidade aos 16 anos. E a partir dali, Virgílio, cara, assim, Danilo sempre focou muito em vendas. E hoje eu falo muito, né, que é sobre vendas. Eu entendi, cara, que é sobre vendas. Quando eu começo a Advocacia Schettini em 2005, eu já entendia que era sobre vendas. Uma das primeiras coisas que eu falei sobre relacionamento, sobre clientes, prospecção. Isso sempre foi a base da minha gestão e da minha ideia de gestão. Hoje, muito mais num pensamento de gestão, um pensamento mais estratégico. Hoje, o meu objetivo talvez mais está até eu já começo a entrar numa fase muito mais de passar conhecimento, entende? São quase 20 anos aí na Advocacia Schettini. Então, o meu maior desejo hoje, o meu maior prazer, onde realmente eu me sinto muito mais realizado, é sentando com um advogado e conversando com ele. Cara, olha esse caminho aqui. Putz, ele é muito... Ser um estrategista de talvez outras pessoas, sabe? Sim. Ver elas fazendo pequenas estratégias que eu fiz, vendo elas replicadas e falar, puta merda, que legal. Não é que isso dá certo mesmo, cara? Isso é uma ciência. E veja, administração é uma ciência, sim, gestão é uma ciência. É uma ciência, é replicável tudo isso, entende? Então o Danilo, cara, ele foi um cara sempre muito obstinado de fazer, de ir pra cima, de realizar, de ser vendedor. E faço isso até hoje, cara. Não, e essa cena de você falando com os advogados me remete à antiga Grécia, né? Onde o conhecimento era passado pela oralidade, né? Então só os mais, né? Não vou falar os mais velhos, porque hoje em dia fica estranho falar isso, né? Os de mais conhecimentos, eles poderiam ir às praças e ensinar as crianças, né? Então você está nessa cena, né, do detentor de maior conhecimento passando para as crianças ali. Crianças no bom sentido. Sim, né? Sim. Não, mas passa um pouco por isso mesmo, porque as pessoas elas estão nos seus momentos, né? Cada um, eu já tive naquele momento, eu tô nesse, tem gente que está em momentos superiores ao meu, e eu tô colando nessas pessoas, eu tô grudando nelas e tentando ver o que eu não tô vendo. Porque eu não sei tudo. Tem muita coisa que eu tô batendo cabeça, com certeza. Eu só não sei. Os meus resultados decorrem da raiz, que é o fruto, sou eu. Sim. Na verdade, os meus resultados, os frutos, né, decorrem da raiz, que sou eu. Então, o que eu tento fazer a cada dia é fortalecer essa raiz. Então, eu vou colar em pessoas que estão num nível maior, que estão pensando em coisas diferentes. Eu falo, caramba, como é que eu não via isso aqui, cara? E aí eu começo a ver o que eu faço. Começo a passar um pouco também, pessoal. Cara, tem isso. Isso é interessantíssimo, utiliza. Então a gente faz um pouco dessa ponte, sabe? Eu faço um pouco dessa ponte. Isso para mim tem sido um grande prazer. Como eu disse, é acelerar curvas de aprendizado, né? E é engraçado que a gente estava falando ali agora há pouco sobre ensinar, né? E uma das coisas que eu aprendi na prática é que a gente aprende mais ensinando. Uhum. Muito mais. Sem porque dúvida. Você se conecta com a pessoa que quer aprender, né? E parece que tem uma simbiose ali, tem uma troca, né, engraçada de conhecimento, e a gente aprende bastante. E um dos lemas que eu trago para mim, né, até quem segue aí já ouviu a torta e a direita, que conhecimento bom, ele só é bom se ele é utilizado para o bem ou multiplicado. Uhum. Porque multiplicado você tem a oportunidade de alguém utilizar o conhecimento. Uhum. Conhecimento parado, ele é nada. Uhum. Né? Ele é um poço de lama. Esse é um dos lemas, é uma das minhas ideias malucas. Né? Não, mas é isso mesmo, eu acho que é isso. É passar conhecimento, isso é o maior prazer, cara. O maior tesão que eu tenho assim é realmente passar conhecimento para os advogados, sabe? E multiplicar. Isso tem sido o meu desafio hoje, né? Então, esse curso de vendas, até o pessoal pergunta para mim, pô, mas por que não gestão, Danilo? Por que você fez um curso de vendas? Porque eu acho que com dinheiro você faz o que você quiser fazer, entende? Você vai ter uma má gestão com dinheiro. Então, assim, se o cara tiver dinheiro, gestão para ele fica mais fácil. Entende? Se ele não tiver dinheiro, gestão para ele fica mais difícil. Então, e dinheiro ele vai conseguir muitas vezes tendo mais clientes, né? Atraindo mais clientes. Não tem jeito.
é você... A forma de expansão do seu negócio é a venda, não tem jeito. Sem dúvida. Você tem que criar outros Todo braços, negócio, né? Se você pensar assim, ó, até provoca o pessoal de casa, cara, fala um negócio, escrevem aí um negócio. Bom, ninguém vai escrever então nada. Ou fala, não tem. Porque eu não conheço. Fala um negócio que existe sem vendas. Tudo se vende, entende? Todo negócio, toda empresa, todo e qualquer tipo, eu desconheço. Todo negócio, empresa que existe, solução criada para gerar algum tipo de problema da sociedade, que isso é o empreendedorismo, ele impõe ali o pagamento. Né? Um pagamento, venda, você tem que vender. É um produto, um serviço que está vendendo para algum tipo de solução para a sociedade. Então, eu desconheço. Então, a advocacia não é diferente. É a troca, né? A troca existe desde que o homem existe. Né? A troca antes era em forma de escambo. Né? Era a troca pela troca. Eu tenho A, você tem B, a gente divide pelo meio e trocou, tá tudo certo. A partir do momento que o dinheiro foi a referência da troca, então você tem a venda propriamente dita ali, né? Com a base da pecúnia. Mas mesmo assim, independente de qualquer coisa, a troca, a venda, ela sempre existiu e ela sempre vai existir. E o que a gente está fazendo aqui não deixa de ser uma troca. A gente está trocando ideias e passando para outras pessoas. Exato. Né? E essas pessoas com certeza vão trocar essa ideia com outros e assim vai indo. E olha que interessante, Virgílio. Eu tô falando de vendas e eu não sei se isso fica tão claro para todo mundo, né? Porque eu fui o vendedor porta a porta, aquele cara chato que acordava a senhorinha lá ou tirava ela ali dos seus afazeres domésticos, que era a maioria das pessoas que eu atendia, para encher o saco. Não. Na verdade, cara, quando eu falo de venda, eu tô falando de relacionamento. Você tem um cliente, uma base de clientes e você precisa, de maneira estratégica, trabalhar essa sua base de clientes para multiplicar ela. Entende? Pô, você tem clientes ali que já confiaram em você. E a advocacia ela é muito de indicação. Né? É uma das principais formas de prospecção e indicação. Então, como potencializar isso? Muitos advogados acham que sabem, mas não sabem. Deixam muita oportunidade perdida. Muita. Às vezes o cara tá focando em cliente lá fora e o cliente que ele já tem dentro tá puto com ele. Que o advogado não fala comigo e o advogado realmente não tenho tempo para ficar te explicando o andamento do processo. Eu compreendo que isso de fato acontece, mas se você mudar a cabeça e trabalhar uma questão aí estratégica, você não precisa se matar lá fora. Na sua base de clientes, você já multiplica ela. Então, assim, quando eu falo de vendas, é de pensamento comercial com foco em prospecção sobre vários caminhos. Vários, não tem um, tem vários. O mais importante é a abertura da visão, né? Exato. Isso é importante, isso é o que eu acho legal, que é uma das coisas que você faz. Isso é uma das coisas que eu falo pro pessoal sempre em palestras, né? Abre a visão, pelo amor de Deus. Normalmente eu falo dentro da técnica, né? Da produção de provas, né? Principalmente, abre a visão, olha, sai do escritório, né? E no seu caso você fala, sai do escritório para outras coisas, para gerir, para prospectar, né? Entre outras coisas. Para multiplicar, para prosperar na vida. Pois é. Danilo, eu sei que essa é a pior hora da nossa conversa. É hora de falar que está acabando o tempo. Poxa vida. Né? É ruim. Rápido, né? É ruim, é rápido. Cara, é incrível como o podcast passa rápido. E é engraçado que esse daqui é o primeiro que é uma pessoa só, porque eu sabia que o assunto ia render muito mais. Porque a técnica é chata. A técnica é chata. O trabalho do advogado, eu falo em todo podcast, em toda palestra, o trabalho do advogado é chato pra cacete. É lei, é norma, iene, pelo amor de Deus. Baita do tecnocrata. Nossa, você ficar olhando aquela pirâmide de leis, dá vontade de pegar o Kelsen pelo pescoço. Não, esquece um pouco disso. Vamos conversar, porque aqui também não é só para o advogado. Tem outras pessoas que assistem, então a gente fala do básico ao técnico, né? Mas infelizmente acabou, né? Acabou não, a gente tem uns segundinhos, aí uns minutinhos para suas considerações. A palavra é sua agora. Show. Na verdade, acho que é só gratidão mesmo, né, Virgílio? Cara, primeiro por você ter participado lá comigo, podcast sensacional, um papo muito bacana. Obrigado mesmo, obrigado pelo convite, cara. Quando você chamou, eu falei, pô, pra mim isso é intimação. Citação. Eu tenho o prazer de vir aqui pra gente poder bater um papo, aliás, almoçamos um pouco antes aqui, então já batemos um papo também. Então, cara, muito legal mesmo. Você é um cara incrível aí, um cara do bem, pra cima. Lembro a primeira vez que eu te vi, acho que, se não me engano, foi em Itaquaquecetuba,
numa palestra lá em Itaquá, lá, e já virei fã de imediato pelo seu espírito de comunicação. Então, muito legal, cara. É isso aí. Pra cima, sucesso no projeto. Quem quiser depois aí, eu não sei se vai colocar as redes sociais aí, mas... Vou colocar legal. Na descrição. Entrem lá depois, a gente consegue bater um papo mais de perto aí. Vamos colocar tudo na descrição. E só para deixar uma observação, aquele dia em Itaquá eu estava sob efeito do café. O café da OAB de Itaquá é aquele para a gente colocar na caneta tinteiro, do jeito que eu gosto. Aliás, bacana. O pessoal de Itaquá tá com uma nova sede, né? Tá com uma nova sede, foi inaugurada recentemente, dia 16 de maio agora, 16 e 17 de maio. Acho que foi quinta-feira da semana passada. Bom, não tem como deixar meu abraço pro pessoal de lá, né? Mas foi uma conquista muito legal para Itacoaxetuba, né? Uma sede própria, o trabalho da diretoria lá, Dr. Jairo, fez um trabalho bem legal. Parabéns pro pessoal. Sede bem bonita mesmo. E é isso, né, cara? É isso. É isso aí. Bom, vocês já sabem, eu não vou pedir nada para ninguém. Né? O André, no outro podcast, falou, não, tem que curtir, tem que se inscrever. Não peço, faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Se você chegou até aqui, para mim tá ótimo. Tá ótimo. Já ficou um pouquinho mais pirado do que quando começou. Porque conversar com a gente é só piração. É isso aí. Valeu, galera. Valeu.